Que o novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, já realizou as primeiras ações de governo na posse do mandato. Vamos para lá, então, para os Estados Unidos, direto para Washington, a capital americana, para fazer contato com o nosso querido Pedro Paiva, que está em frente à Casa Branca. O frio aí está pior do que ontem, né, Pedro? Bom dia para você, traz os detalhes aí dos Estados Unidos. Bom dia, Rosiane, bom dia para todo mundo que nos assiste. Pois é, mais uma manhã congelante aqui em Washington, menos 12 graus agora, 12 graus abaixo de zero, é isso mesmo. E a gente está aqui em frente, na verdade, do Capitólio, que foi o centro das atenções de todos os olhos, de todas as câmeras, durante o dia de ontem, onde Donald Trump tomou posse como o 47º presidente dos Estados Unidos. E quem preparou uma reportagem com um resumão desse dia foi a Giovana Andrade. Vamos assistir. Restauração da soberania nacional, liberdade de expressão e retomada de propostas polêmicas marcaram a cerimônia de posse do novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. A solenidade foi realizada de forma excepcional do lado de dentro da sede do Poder Legislativo Federal, o Capitólio, por conta das baixas temperaturas registradas em Washington, D.C., capital do país. Logo nas suas primeiras palavras, Trump resgatou e reafirmou seu lema de campanha de tornar a América grande novamente. E a nossa prioridade principal é criar uma nação orgulhosa e, logicamente, livre. A América será muito maior, mais poderosa e muito mais excepcional do que como nunca foi. Durante a cerimônia, Trump assinou alguns decretos presidenciais. E entre suas primeiras ações, o republicano declarou emergência nacional na fronteira sul dos Estados Unidos, como forma de conter a imigração no país. As entradas ilegais serão imediatamente canceladas e vamos tratar dos milhares de ilegais, inclusive fora da lei, que estão no nosso país, e vamos começar a implementar novas políticas em relação a isso. Eu vou agora colocar a política Vou mandar as tropas para a nossa fronteira no sul para reprimir o que está acontecendo ultimamente. Uma das ordens será: vou designar que os cartéis serão considerados organizações terroristas. Especialistas analisaram como precipitadas as falas de Trump sobre as políticas de imigração. Embora ele veja essa abordagem como uma forma de proteger empregos e garantir a segurança nacional, a economia dos Estados Unidos depende fortemente de mão de obra de imigrante. Setores como agricultura, construção civil e serviço são sustentados por essas pessoas. Medidas muito abruptas podem gerar um impacto negativo direto na economia, além de enfrentar resistências internas e externas. Um equilíbrio precisa ser encontrado entre a defesa da soberania nacional e a manutenção da força econômica que os imigrantes acabam trazendo para os Estados Unidos. O novo líder dos Estados Unidos também garantiu que o governo não vai interferir na vida dos cidadãos americanos e afirmou que vai fazer isso por meio da ordem e da lei. Essa semana, eu vou acabar com essa política de intromissão do governo na vida pública. Vamos forjar uma sociedade que é daltônica e vai ser baseada no mérito. Começando hoje, e a partir de hoje, neste país só existem dois gêneros, o macho e a fêmea.
O discurso de Trump sobre liberdade de expressão e censura chamou a atenção não somente pelas falas em si, mas também por ter sido feito na presença de representantes das maiores empresas de tecnologia do mundo, como seu secretário de governo e dono da rede X, Elon Musk, o fundador da Meta, Mark Zuckerberg, e o presidente executivo da Amazon, Jeff Bezos, o que, de acordo com o especialista, foi uma forma simbólica de acenar para novas alianças com o setor. Essa relação reforça duas dimensões essenciais: a economia e a política. No campo econômico, a parceria com as Big Techs sugere que Trump pretende fortalecer a posição dos Estados Unidos como uma líder global em inovação e tecnologia, mantendo essas empresas como peças centrais na economia do país. Politicamente, ele usou a defesa de liberdade de expressão nas redes sociais como bandeira para reafirmar a sua crítica à regulação dessas plataformas, que ele acredita limitar vozes conservadoras. Mas há um desafio claro: até que ponto essas empresas estarão dispostas a equilibrar os interesses de mercado com as promessas do governo Donald Trump? Pois é, Donald Trump, depois desse discurso que ele fez aqui dentro do Capitólio, ele teve um dia longo. O momento mais importante foi quando ele começou a assinar as ordens executivas. Isso significa, na prática, as primeiras medidas do governo Donald Trump, que passam a valer a partir do momento da assinatura. Uma dessas medidas que Donald Trump assinou já no Salão Oval da Casa Branca perdoou aproximadamente 1.600 invasores do Capitólio, apoiadores de Donald Trump que invadiram esse prédio no 6 de janeiro de 2021 com o intuito de tentar acabar com a posse de Joe Biden, né? Na época, na verdade, a certificação dos votos da eleição que deu a vitória a Joe Biden em 2020. A partir de já, 1.600 desses invasores foram perdoados, quase a totalidade dos que tinham sido presos. Nas redes sociais aqui nos Estados Unidos já circula a imagem desses invasores cortando tornozeleiras eletrônicas e em diante. Outra medida que Donald Trump tomou foi acabar com o direito de nacionalidade por nascimento nos Estados Unidos. Essa medida tem como objetivo, segundo Donald Trump, evitar que filhos de imigrantes indocumentados, ou seja, aqueles que estão no país de forma irregular, sejam considerados americanos. O problema é que essa medida é inconstitucional e, por isso, deve sofrer grande pressão e deve terminar na justiça. A 14ª emenda da Constituição dos Estados Unidos garante que toda pessoa nascida em território nacional é cidadão americano, tal qual acontece, por exemplo, no Brasil. Então, apesar da assinatura dessa ordem executiva, a gente deve ver uma batalha judicial a respeito desse tema. E as chances de Donald Trump vencer essa história são pequenas. Como vocês viram na reportagem, ele decretou um estado de emergência em relação à imigração e o objetivo disso é conseguir levar contingentes do Exército e da Força Nacional para a fronteira sul para garantir que novos imigrantes indocumentados não entrem no país. Ele se retirou os Estados Unidos do Acordo Climático de Paris. Essa foi uma medida que Donald Trump já tinha tomado no seu primeiro governo. Ela foi revertida por Joe Biden, também no seu primeiro dia no Salão Oval, por meio de ordem executiva, e agora foi recolocada em vigor. Então, os Estados Unidos não fazem mais parte do Acordo Climático de Paris. Assim como ele retirou os Estados Unidos da OMS, a Organização Mundial da Saúde. Vamos lembrar que Donald Trump esteve em oposição às decisões da OMS durante a pandemia da Covid-19. E a última medida aqui que eu separei como muito importante da noite de ontem foi o fato de que ele suspendeu o bloqueio do TikTok por 75 dias e deu uma indicação às agências dos Estados Unidos, às agências federais, que elas revisitassem as informações e decidissem se o TikTok de fato posa qualquer tipo de risco à segurança nacional dos Estados Unidos.
Antes desse momento de assinaturas de decretos, Donald Trump fez também a parada presidencial. Geralmente isso acontece quando sai aqui do Capitólio, anda pela Avenida Pensilvânia até chegar na Casa Branca. Como o frio aqui está tremendo, como vocês já sabem, Donald Trump fez um evento fechado na Capital One Arena, que é uma arena de basquete, hóquei, na região central de Washington. Ele viu apoiadores, foi muito aplaudido, saudado, e ali mesmo, inclusive, assinou algumas das ordens executivas. Nesse evento, quem estava presente também foi Elon Musk, e gerou muito debate nas redes sociais, repercutiu muito na mídia a despedida dele do palco, quando ele fez um movimento que se assemelha a uma saudação nazista, e começou um debate sobre se teria sido mesmo uma saudação ou não. Claro, isso tomou conta da mídia aqui nos Estados Unidos. E Donald Trump, outro momento curioso dessa posse que também ganhou destaque na mídia, viralizou nas redes sociais, foi durante o discurso aqui no Capitólio, quando Donald Trump voltou a dizer que vai renomear o Golfo do México para Golfo das Américas, né? O Golfo do México são as águas que banham os estados ao sul dos Estados Unidos, né? Ele voltou a reafirmar que mudaria o nome para Golfo das Américas, e um vídeo no qual é possível ver a ex-primeira-dama e ex-candidata que foi derrotada por Donald Trump em 2016, Hillary Clinton, é possível vê-la rindo nesse momento da fala de Donald Trump. Mas bem, hoje vai ser de fato o primeiro dia completo de Donald Trump à frente da Casa Branca, à frente dos Estados Unidos, a maior economia do planeta. E eu vou seguir aqui em Washington acompanhando em detalhes quais vão ser essas primeiras medidas dessa primeira manhã de governo Trump. Rosiane, eu volto com você. Muito obrigada, Pedro, pelas suas informações direto do Capitólio. Falei Casa Branca, mas é Capitólio. Obrigada por trazer essas análises também dessas principais medidas de Donald Trump, que com certeza devem trazer algum impacto global nessas primeiras horas de governo, né? Quer ficar por dentro de todas as informações e da programação da Crítica? Faz o seguinte, se inscreve no nosso canal e ativa as notificações para não perder nada. Até o próximo. Tchau!